Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje no nosso estúdio nós temos gente especial, vieram de São Paulo nos visitar, mais pessoas daqui. Então nós temos aqui o Júlio, temos aqui a Cristina, temos aqui a Rebeca, temos o Renato, temos o nosso irmão Alvim, está aqui o nosso cameraman, o Pedro, e o Fernando na técnica, e mais todos vocês que formam esta linda egrégora chamada Vida Inteligente. Bem, nós na semana que vem, nós estaremos, Jorge e eu estaremos em São Paulo, participando da Mystic Fair, que será realizada na Imigrantes, www.mystic, com Y, fair, F-A-I-R, tudo junto, .com.br. Eu vou falar no sábado às 16 horas com o tema 2012, o ano em que faremos contato, e logo em seguida, 2 horas depois, às 18 horas, o Jorge Ouro vai também palestrar na Mystic Fair. Grego e Jorge na Mystic Fair no sábado, dia 1º. Mando aquele fraterno abraço para todos, a minha felicidade está aqui no Vida Inteligente, fazendo de novo, agradecendo a todos vocês que estão sempre conosco, aumentando esta linda egrégora que dia a dia fica mais forte. Até onde vai, não sei, não quero nem saber. Eu não quero ir muito fundo hoje e não quero perder tempo, porque o assunto que se apresentou é por deveras importante. E quando eu mandei a mala direta, alguém me indagou ali, poxa, eu escrevi assim, Manas, traço o mental inferior. E uma pessoa falou, não, como Manas, mental inferior? Não, mas Manas é a mente que nós estamos falando ali, e mental inferior é a parte que nós vamos tratar hoje. E a pessoa pensou que eu estivesse falando, foi a única pessoa, e nós vamos esclarecer isso. Nós já vamos explicar sobre isso. Então o tema é muito importante e vou dizer por que ele se apresentou. Porque numa situação, eu sou cheio das autocríticas, né? Nossa senhora, quando eu estou sozinho, é eu com eu, é uma briga, é um questionamento, e eu vou te contar. Então eu fiquei pensando comigo mesmo, aquela questão que muitos de vocês já devem ter pensado também. Puxa, um amigo se foi. Eu dei atenção devida para esse amigo? O que eu podia ter dito para ele? Fiquei devendo alguma coisa para ele? Um parente se foi. Separou-se, um relacionamento mal terminado. E todas essas coisas que nós não tivemos coragem ou que nós não falamos para as pessoas, e outras situações da vida que essa mente inferior fica nos cobrando depois. Então eu achei por bem o conhecimento do nosso irmão Jorge Antônio Ouro, que ele sempre aborda por um prisma que nós nunca abordamos. Isso é importante, que ele pega de uma perspectiva que faz com que a gente reflita e possamos tirar a nossa dedução. Então esse tema se apresentou e claro, como o espertalhão grego aqui, interessa a mim, principalmente, né? Então, como disse, eu já falei em outras ocasiões, no programa do Silvio Santos, quem mais se diverte é ele. E aqui no programa Vida Inteligente, quem mais aprende sou eu. Então, boa noite, Jorge. Você está bom? Boa noite, estou ótimo. Tudo bem? Fico feliz, né? Porque essa aqui nós passamos mais de 15 dias, né? Em função do feriado e tudo. Ficam 3 semanas sem conversar. 3 semanas, mas dentro do sempre isso não significa nada. A nau está em movimento. Então eu já dei o meu boa noite, agora eu deixo para você dar o seu. Então, boa noite a todos, um abraço fraterno. Eu queria mandar um abraço para o pessoal lá de Salvador. Opa! Para a dona Helena Neves Rosa, para a Nadiege, e também lá para o pessoal de Cuiabá, de Mato Grosso. Sim, os Cambaúba, o Márcio Cambaúba. O clã Cambaúba. Pessoal, que bacana, um fraterno abraço para... pessoal... Gente fina, irmãos. E para todos que que estão com a gente agora, né? Hoje uma senhora mandou um e-mail, aí uma mensagem, conversamos e falou assim, e nos vemos à noite. Aí eu respondi, desse nos vemos à noite. Aí agora que eu estava lembrando, a gente está se vendo agora à noite, então estamos nos vendo agora à noite. Estamos nos vendo aqui. Então é isso. E nós estamos com visita importante aqui hoje, né? Sim. Oi? Grande. Rebeca, Cristina, Júlio, Alvim e o Renato. O Júlio
a esposa Cristina e a filha Rebeca vieram de São Paulo para fazer visita. Então, tá sejam é uma bem-vindos. honra receber vocês exatamente, aqui. muito obrigado. Sejam bem-vindos sempre. Muito bem. Jorge, esse mental inferior, ele realmente, sei lá, né? O teu nível de consciência é diferente do meu. Eu ainda sou... Quem que disse? Eu que digo, tá vendo? Então, eu não sou ainda... Greg, essas coisas ainda me incomodam muito, sabe? Uhum. E eu fico feliz. Antes eu me incomodava mais, porque eu não tinha entendimento. Hoje eu percebo que as coisas que eu me incomodo estão se apresentando para eu resolvê-las. Então já fica um pouquinho mais fácil, vamos dizer, para conviver com isso. Mas está aí, ó. Agora é com você. Eu sei. Essas coisas, falo assim, as coisas que se apresentam para você resolver, na verdade são a própria razão da existência, né? Porque quer ver assim, uma coisa que dá para fazer uma analogia, assim, você vai entrar, vamos supor que a vida, você nasce e te coloca num quarto escuro, você não enxerga nada, né? Aí você tropeça aqui, tropeça ali, fica tateando e é um caos, né? A vida como ela é, né? Daí quando você consegue, através dos próprios esforços, desenvolver um pouquinho que seja de luz própria, né? Daí essa luz assim bem tênue, ela vai iluminar o lugar escuro em que você está. Aí é que você começa a ver os problemas. Então o fato de você começar a perceber um problema, começar a perceber uma dificuldade, ou ter uma dúvida ou um questionamento, essa é a maior prova que você está andando na vida, porque senão você não teria problema, não veria nada. Por isso que eu fico feliz em começar a ter essa consciência. E até tem uma coisa que é muito importante, já vou conversar um pouquinho mais à frente, que assim, a pessoa que daí vai se dedicar a estudar, a buscar o conhecimento através do que se chama de um caminho de iniciação, chega num ponto em que daí ela pensa que tem o conhecimento, até nesse ponto não significa nada, porque o conhecimento, enquanto é conhecimento só filosófico acadêmico, ele só cristaliza e dificulta ainda mais a ação da intuição. Quando avança um pouco mais no conhecimento, aí tem quase que um trauma, um choque psíquico, né? O iniciado, porque aquela fronteira entre a incompreensão e a compreensão, e é o momento de negação. E aí, nesse momento de negação, é que todo iniciado vai passar, todo iniciado, todo ser humano, independente de qual caminho que tome, cedo ou tarde, ele vai se deparar com a maior de todas as dúvidas, a ponto de ele chegar a negar todo o processo existencial. Mas isso irrita as outras pessoas. Mas é falta de compreensão. Tenho provas diárias disso. Mas é falta de compreensão. Então você vai chegar ao ponto de negar todo o conhecimento, e nesse momento em que você nega a si mesmo, é que você está adquirindo consciência que você não é quem você pensava que você é você mesmo, você não é tua emoção, teu conhecimento, você não é tua existência individualizada, você é o que você é e não mais quem você é. Então, esse momento de choque, né? Mas o choque é do teu entorno também, isso que é interessante. Mas isso aí, o professor dizia que quando o homem se eleva, ele se choca primeiro consigo mesmo, depois com a família, né? Depois com a nação, depois com o próprio mundo. Né? Depois desses vários choques, então ele tá pronto. Né? Então, esse choque, né? essa autocontemplação da dúvida, né? É o estado de Crestos, que é o crucificado, que é o que sofre as dores do parto. Passado esse estado de Crestos, que assim, você ultrapassa essa crise existencial, né, filosófica, que assim, onde você conhece muito e você chega a um ponto de negar todo o conhecimento, porque quem está negando é a própria individualidade. Aí então você se transforma num Cristo, aí sim é que fica um adepto. Então essa crise, né, da contemplação de si mesmo, ela vai acontecer em várias etapas e vai acompanhar o adepto quase a existência inteira, porque quando acabar essa crise, ele é uno com o universo como um todo, aí ele é o perfeito, ele está prontinho. Eu acho que esses 5 minutos iniciais eu vou gravar, separar e dar para um monte de gente, viu? Que precisa ouvir exatamente isso. E sabe, por exemplo, assim, e aí já tem a ver com o que você falou da perda de alguma pessoa, né?
E por que a gente se rebela contra isso? É que daí você faz parte de um grupo que acredita que dentro desse caneca aqui tem água. E a gente então estuda e discute filosoficamente o caneca, a água, a posição, a cor. A gente dedica a vida a isso. E se cria uma egrégora em função disso. E você faz parte disso. E a gente daí cria uma amizade, conhecimento filosófico, troca, informação, respeito, tudo. Você faz parte de um ente. Aí você fala assim, mas aqui não tem água. Aqui tem apas. A água é o corpo físico do elemento apas. Você deu um passo à frente. Eu que ainda acho que isso aqui é só água, vou me revoltar contra você, porque você, a partir do momento, você já é um diferente, você não acredita mais no que eu acredito. Se você não acredita no que eu acredito, você não alimenta aquilo que me alimenta. E a tua saída rompe vitalmente esse conjunto, esse corpo, e esse rompimento vital causa dor vital, causa dor física. E aí então eu me revolto contra você. É interessante, domingo você está falando, eu estou verificando, domingo no evento que eu fui, esse fim de semana em Curitiba, um dos palestrantes mostrou, você deve lembrar bem, uma imagem de uma bailarina virando. E a tua visão vê ela virando para a direita e logo outros veem ela virando para a esquerda. Sim. Então é questão de quem está olhando o que você disse. Exatamente esse foco. Você está falando do apas e eu estou vendo a água física, né? Exatamente, a questão do que a gente está vendo. É apas, e o corpo físico de apas é a água, mas eu vejo a essência. Então, mas tem outro que só consegue ver água. Exatamente, mas daí a questão da revolta e a questão do respeito e conhecimento do outro é que vai chegar o tempo em que você vai ver, eu vejo apas, vai chegar o tempo em que você vai ver prana, você vai ver, não só apas, você vai ver que daí o elemento que forma, vitaliza a água que você vai tomar é prana, e que daí não é só apas, que daí tem apas, mas tem vayu, tejas, prit, vikash, tem todo... Chega um ponto em que você não vê nada, porque você viu além de onde existia o tudo. Eu vou chegar lá também um dia, eu penso, só que eu tenho que respeitar o fato de você já estar lá porque você é mais antigo. Ou vamos supor assim, você daí vê assim, não, pô, o Jorge está errado. Só que você tem que respeitar a minha necessidade de errar. Porque eu preciso aprender com esse erro, porque você um dia já acreditou e errou. E eu não aprendi com o erro que eu vi em você. Então, e te julguei. Não aprendi, então em vez de aprender através do Jnana, que é o conhecimento, eu vou aprender através do karma. Eu vou errar e vou sofrer pelo erro. E aí você tem que olhar e dizer, não, ele vai aprender. Né? Aí essa paciência, essa compreensão, essa calma, né, com relação ao direito do outro de acertar e errar, isso é que deveria nortear toda a relação do ser humano, tanto na iniciação mais alta quanto no dia a dia. Vamos falar então, isso que a gente está falando já é Manas. Já é, sim. Só para, como a gente vamos disse no começo, vamos do início. A questão do Manas, o título que eu dei, o Manas inferior e o outro Manas superior, que são dois tipos de mentes, né? Vamos deixar claro as duas questões? Uhum. Então, primeiro existe Manas, tanto é a mente abstrata, que é chamada como Manas superior, quanto é a mente concreta, que é chamada de Manas inferior. Então, está certo falar Manas para a mente inferior, não está errado, não é somente abstrata. E Manas de mente, existe o Mahat, que é a mente universal, mas é um outro conceito que a gente não precisa tocar aqui agora. Para explicar o que é a mente concreta, então, vou fazer uma analogia. Tem uma carruagem, tá? Puxada por cavalos. Então, dentro da carruagem está o passageiro. Na boleia está o cocheiro. Cocheiro, né? É. Cocheiro tem na mão rédea e chicote. Na ponta da rédea e eventualmente na ponta do chicote eu tenho os cavalos, tá? O que é e tem a carruagem onde é que está todo mundo embarcado, que é a questão física, né? Dos paus, das rodas, coisas todas assim. O que é a mente abstrata? O que é o eu superior? É o quem está sendo conduzido, é o passageiro. O cocheiro, ele é o quê? Ele é a mente concreta, ele é Manas inferior, onde é que devia estar a razão para seguir a orientação do passageiro. Assim, ó, eu quero ir daqui até determinado lugar. Então, ele vai ser o condutor de todo aquele conjunto naquele plano físico que é a estrada, que é o mundo. Então, a mente concreta é o cocheiro.
os animais, os cavalos, né, eles são o emocional, desembestados como só, que é típico, não é? A rédea, né, e o açoite é a ação da razão, né, ação da mente concreta sobre o emocional, né? não emocional, exatamente, né? E a carruagem como um todo e as emendas, coisas assim, aí são o vital e o físico. O que acontece? O cocheiro fala para mim assim, eu sou o cocheiro, né? O passageiro fala para mim assim, você é o passageiro, é o superior. Atman, Buddhi, Manas, os 3 Atmans, né? Quer dizer, Atman, Buddhi e a mente abstrata, a intuição. Fala assim, Jorge, eu quero ir daqui até naquele final daquele trajeto lá. Quero fazer essa viagem turística. E o nome dessa viagem se chama vida, né? Se eu quero fazer essa vida, aí eu sou o cocheiro, deixa comigo, né? Entra aí. Você entra e você como passageiro, né? Você está sentado Só lá. vou admirar a paisagem. Que pode ser boa ou ruim. Exatamente. Agora, a tua viagem boa ou ruim vai estar na mão de quem? Na sua mão. Do cocheiro, exatamente. E o cocheiro, o que ele faz? Ou açoita os bichos, né? Ou então deixa a coisa andar. Aí, se eu passar em algum buraco, vai ser ruim para você. Se eu fizer uma viagem tranquila, vai ser bom para você. Se eu pegar um atalho errado, vai ser ruim para você. Se eu pegar um atalho certo, vai ser bom para você. Você está intimamente ligado comigo nessa viagem chamada vida. E aí começa a passar por muito buraco e você grita lá dentro, ô Jorge, maneira aí. Só que é o seguinte, eu estou tão concentrado naquela diversão ali de açoitar cavalo e passar por buraco, estou me divertindo muito. E você me esqueceu. Eu esqueci que você está lá. Essa é a relação da mente abstrata com a mente concreta, do eu superior com a razão. Então, às vezes a intuição fala para você, pô, pega leve, não vai por esse caminho eu já conheço, vai devagar que eu quero apreciar. E você que nada, está de pé ali, pá, açoite, negócio assim. Entende? Então, essa é a relação. Então, por isso que a gente não ouve a voz da consciência, porque ela está um pouco mais lá atrás. Quando eu, como cocheiro, começo a ouvir a voz da consciência, aí eu vou atender, porque a consciência, ela sabe onde ela quer ir. E os cavalos? Né? O cavalo em si, ele, nessa viagem, ele tem que ser conduzido. E você pode conduzir usando a voz, você pode conduzir usando a corda, né? Ou pode conduzir usando o açoite. Açoitou, desembesta. Puxou a corda, vai. Usou só a voz, melhor ainda. Os animais que nos cabe sublimar nesse processo. São as emoções, representam as emoções na analogia. Exatamente. E o próprio cocheiro, que também tem que aprender a ouvir a voz do passageiro, que é quem contratou a tal da viagem. E está dentro daquilo que foi determinado. Ficar atento àquilo que o passageiro determinou. Não, eu nasci para evoluir, só que daí o cocheiro fala assim, vou parar para beber, vou parar para isso, vou parar para aquele ferro no cavalo e não sei o que e tal. É uma diversão, chega no final... O cocheiro teria algum quê de liberdade de escolha ou não? Total. Total? Livre-arbítrio. Ok. O livre-arbítrio existe da mente concreta para baixo. Okay. Né? E aí o passageiro, ele está... Né? A única diretiva dele é o seguinte, vamos existir. Né? O que vai ser feito dessa vida, a maneira como vai ser conduzido, aí depende do quê? Da mente concreta do Manas inferior. Aí nessa maravilhosa analogia que você fez, entra exatamente o que tinha pensado para a questão. Pois bem, aí chega esse cocheiro, chegaram no destino, independente de quantos buracos ele fez, o meu desconforto lá atrás, aí ele vai se deitar, vai repousar. Aí na consciência dele vem, puxa vida, né? Aquele flashback. Eu não devia ter passado naquele buraco. Essa é a questão como é que fica essa questão? Sim. Então, primeiro vamos daí conceituar o que é consciência. Isso. Tá? Para daí ver quando é que a consciência age. Então, nós temos uma tríade superior, que é a tríade imortal do ser humano, que é Atman, Buddhi e Manas, né? E aí se diz assim, somente com a influência pacificadora do sexto, somente com a influência ativadora do quinto, com a iluminação do sétimo, o ser humano consegue controlar
os seus princípios inferiores, que são elementais em evolução. Isso quem disse foi Kuthumi, um dos Kuthumi. Tá. Né? Então, assim, Atman, que é o primeiro princípio, que é o princípio universal, ele em si é todo o conhecimento. A projeção de Atman em um desses planos que compõem o que a gente conceitua como a existência, é que daí dá o conceito de consciência. Então, nós temos a consciência física, que é isso que nos anima, que mantém o conceito de vida, que é o físico e o vital, né? E é uma consciência completamente especializada. A gente está conversando aqui, o coração está batendo, está respirando, a gente está fazendo troca de oxigênio para o gás carbônico, o sistema endócrino está produzindo hormônios, e aí isso está ativando o sistema parasimpático, o sistema nervoso central, que ele está ouvindo, estou pensando, estou transformando isso em voz e conversando contigo, a coisa toda vai andando. Tem a inteligência psíquica, que daí é aquilo que é inerente às emoções e à mente concreta, ou inerente à alma do ser humano, que é o que a gente chama de mente concreta mais astral. E tem a consciência espiritual, que daí então isso é Atman e Buddhi e Manas. Atman, Buddhi e Manas. Atman é vontade, Buddhi é amor, sabedoria e Manas é atividade. Por isso que se fala que a harmonização do sexto, amor, sabedoria, mais a atividade do quinto, atividade, mais a iluminação do sétimo, que é Atman, é que vai fazer com que sejam sublimados os princípios inferiores, mente concreta, astral, vital e físico, que são elementais em evolução. Sabe que então tem os reinos elementais externos. Só que antes de se formar o reino elemental externo, o influxo de vida, ele passa pelo que hoje nos forma. Então, eu sou formado de todos os elementos, assim como você, e esses elementos que daí tem os elementais externos da natureza, eles têm o pré-elemental na matéria que nos anima. Então, o que é o astral? O que é o teu corpo emocional? É um conglomerado de matéria que, quando você tem uma emoção qualquer, você cria um ser vivo, um elemental, né, que tem o quê? A matéria do plano e mais a consciência que você deu a ele. É teu filho emocional. Quando você cria um conhecimento, você pega uma parte da matéria do plano mental, faz um saque, dá vida a isso, da atividade, e isso aí tem uma consciência que é o quê? É o conhecimento que você deu àquela parte. E ela vai existir e tender sempre a se alimentar, fazendo com que aquilo que você sentiu ou que você conheceu se repita, para que ela tenha o conceito de sobrevivência e o conceito de vida. Isso tudo fica circunscrito no que se chama de ovo áureo, quer dizer, na essência individualizada de cada pessoa. Quando eu tenho uma emoção muito intensa, boa ou ruim, um conhecimento muito intenso, bom ou ruim, isso aí então ele se projeta e fende o meu ovo áurico e se projeta no plano fora de onde eu estou, do que me compete, e aí isso são as formas de pensamento, são as formas de emoções, né, e que daí sempre estão ligadas à sua origem, onde tem aquela questão do feitiço virar contra o feiticeiro, né? Então, realmente, então o cara cria alguma coisa e projeta em alguém, então isso fende o corpo vital dele, né, o ovo áurico, se projeta, mas está ligado sempre à origem, vai e volta. Então, esse processo da consciência, ela vai fazer com que o plano em si seja sublimado. Então, a ação da Atman, Buddhi e Manas vai fazer com que o vital seja sublimado. Vai fazer com que o astral seja sublimado. E o que é sublimar o astral? O que é sublimar o vital? O que é sublimar a mente concreta? É fazer com que ela fique harmônica. Porque quando eu crio um conglomerado de seres, que são as emoções que nós temos todos os dias, que a gente vai falar já que você citou, e essas emoções, elas são elementais, né? E eles são criados desarmonicamente com relação ao influxo cósmico de energia. Isso é que gera o que se conceitua como karma, porque daí esses conglomerados, né, depois aí na essência seguinte, então vão dar aparência física, se você vai ter alguma apatia, alguma doença ou não, vai fazer a atração para formar o teu sistema cerebroespinhal e o teu corpo mental, para saber até onde vai o teu conceito de inteligência e compreensão. Tudo isso é derivado sempre do que a gente tenha feito antes, da necessidade que eu tenho então para agir agora. Então, consciência é isso, é Atman agindo em determinado plano. E veja que Atman vai agir no astral,
Depende como é que vai estar o teu astral, né? Quanto mais doido é o cavalo, menos ele vai escutar os gritos do passageiro. A timã vai agir totalmente o cavalo concreta. com o passageiro, a distância é grande, né? Sim, Tem alguém no chega um ponto que está tão harmônico, né, que você Sim. tem uma linguagem única, porque todos se alimentam da mesma coisa, prana. Sim. Né? Tudo ali, tudo existe baseado no mesmo princípio, prana. E o ser humano é um dínamo cósmico que faz o quê? Transforma a energia, prana, em consciência. E essa consciência pode ser uma consciência consciente divina ou uma consciência semi-inconsciente humana ou astral, vital, o que queira. Então ele pega a energia cósmica e transforma em quê? Vitalidade. Transforma em quê? Em seres do plano emocional, transforma em quê? Em seres do plano mental, todos sob sua égide, todos sob sua responsabilidade, sabe? Então, dependendo de onde haja a consciência, né, aí aqui vai estar focado em ciência. Então, a gente outro dia falou, o meu cocheiro, a minha mente concreta é completamente inoperante. O impulso, né, do que se considerou como direção de vida, está completamente na mão dos cavalos, às vezes nem isso, que está na mão da emoção, às vezes nem isso. E aí a vida é como é. Entendeu? Você está navegando num mar revolto. Só que o cocheiro está levando o passageiro, quer dizer. Mas aí o ônus é do cocheiro. Só que daí cocheiro e cavalo, mente concreta e a mente e o astral são uma única coisa, que é a alma, que é a individualidade. E ele está atrapalhando, tem relação com os passageiros, então é uma... Sim, lógico que sim. Mas aí o ônus, né? O ônus desse processo inteiro é do conjunto cocheiro e cavalo, é a alma, mente concreta e astral. Só que, independente de quem seja esse ônus, o prisioneiro do processo é o eu superior, é o passageiro. É o passageiro. É, porque ele está, assim, iniciada a viagem, ele está nas suas mãos. Essa analogia, né, ela é exatamente interessante. igual... Não, e ela é exatamente igual àquela do deus do panteão hindu, a Indra, a deusa que daí encarna como porco, né? Para ver como é que é a questão de ser, a diversão de ser porco. E aí é tão divertido chafurdar que ela se esquece que ela era deusa e ela tem que ser sacrificada para então ter consciência da sua própria gostou divindade. de chafurdar, né? Exatamente, exatamente. Então, sempre o eu superior, uma vez que ele se lança na aventura da vida, ele fica prisioneiro, ele fica vinculado diretamente àquela existência que está em curso. O que pode acontecer é o seguinte, né? Aí o meu cocheiro, ele é completamente desembestado, os cavalos embestados, todo mundo perdeu a razão, está em direção ao precipício, né? Aí o passageiro olha assim, esse já não tem mais jeito, abre a porta e pula. Ah, tá. Aí aquele conjunto vai ser dissociado, né? Não tem... E aí como fazer? Então, chegando lá. Então, sim. Então, essa é a forma de se ver o que é a mente concreta, o que é o astral, o que é o vital. E sempre a função é fazer o quê? É sublimar aquilo. Então, cada vez que o cocheiro, ele nasce com tendências. Né? Sim, o cavalo, ele nasce com tendências positivas e negativas. Ele traz toda... Exatamente. E é sempre decorrente da experiência que ele tem da viagem que ele fez anteriormente. Isso aí que ele está atrelado a e não existe aquela questão da fatalidade, de não sei o quê, de um Deus vingativo, antropomorfizado que me pune, faz tudo errado para mim. Não. Sempre, né, nós estamos navegando decorrente em um mar que é decorrente das nossas próprias opções. Sempre. Né? Esse é o mar de Tamas ou não? Exatamente, é esse? exatamente. Okay. O mar está mágico, o mar vermelho, né? Atravessar o mar vermelho sem molhar os pés, né? E aí, sempre que eu consigo sublimar uma tendência, né, eu fortaleço a minha vontade. Por exemplo, eu estava dirigindo, eu sempre gosto de usar a questão do dirigir, minha filha às vezes no trânsito. Mas é interessante, porque a gente todo mundo diverte, compreende assim. Passa no sinal e tal, mas só por diversão. Aí eu estou assim, pacífico, pensando no universo, e tal, daí aquela questão, o cara vem e não me dá o lugar, então corta o lugar na frente da minha fila, né? Aí pronto, eu caio do além a caixa, chafurdando aqui, já vou sempre se estivesse armado, não sei o que e tal. Essa é assim, é você passar o nível de consciência, né, do átmico nas mãos do instintivo, né?
E aí, se você deixar na mão do instinto, o instinto vai fazer nhaca e depois vem arrependimento que a gente já vai conversar. Exato. Exatamente. Então temos 29 minutos para falar ainda. Coisa tempo pra boa. caramba. Agora, se daí eu tenho o impulso de sair e brigar contigo porque você furou a minha vez na fila, né? E eu dou vazão ao impulso, aí de impulso vai gerar karma, aquela coisa toda que a gente sabe. Agora eu digo assim, não. Se ele está furando a fila, é porque, primeiro, né, é um cabeçudo. Não tem consciência nenhuma, nem respeito aos demais. Tudo bem, vai aprender. Ou, se ele está furando, né, e vem com a luz acesa, falando isso aqui e tal, pode estar numa emergência e eu não sei. Daí eu digo assim, não, você que existe em mim, né, na parte mais densa do astral, que é aquele conglomerado de seres que adora se meter em confusão, e todos nós temos isso, não é? Eu digo assim, calma, nada disso. Ele tem direito de passar, ou deixa que ele se vira, problema dele, ou então, em vez de pegar e amaldiçoar o cara, você abençoa, vai com Deus, ô meu filho, não com Deus assim, fique em paz, que a vida seja, a vida te sorria, alguma coisa assim, né? No fazer isso, eu fiz com que aqueles que iriam se alimentar da confusão tivessem um choque evolucional, porque neles eu apliquei consciência. E eles daí não se alimentaram, não aconteceram e se ligaram à argumentação que eu usei. Pode ser que isso, pode ser que aquilo, então isso não vai acontecer. Então toda vez que eu sublimar uma tendência, eu fortaleço a vontade aonde? No local onde estava aquela tendência para acontecer. Isso é evolução. Então hoje eu evoluí um pouquinho. Porque eu fui evolui todos os dias. Fui num lugar onde nas últimas 2 vezes que eu estive, eu saí de lá xingando. Sem tolerância e xingando. Virei as costas e fui embora. Hoje eu cheguei lá, no mesmo lugar, peguei uma fichinha de prioritário, sentei lá bonitinho, mas eu falei, não, peraí. Primeira chamada, não chamaram o prioritário. Aí eu já comecei a me controlar, né? Fiz esse trabalho, terminou de atender todo mundo, eu continuei lá sentado, ninguém me atendia. E eu dominando essa questão. Até que chegou a minha vez, eu não bradei com ninguém, eu me controlei, eu percebendo o que eu estou fazendo. Por isso que é interessante, tudo claro casa. Que é. Claro que é. Exatamente isso que você disse. Que eu teria feito exatamente o que eu fiz nas 2 vezes anteriores. E eu controlei, não deixei aquela forma de pensamento se manifestar de novo através de mim. É como você ir na academia, Grego. Então, e eu não baguncei nenhum dos atendentes, porque eu irrito os atendentes quando eu xingo todo mundo. Porque daí, assim, quanto mais você der vazão para uma tendência, mais ela vai se fortalecer e aquilo acaba sendo um prazer, assim como o medo é um prazer, a dúvida é um prazer, o prazer é um prazer, a expectativa, a frustração. Mas é incrível o alcance que aquilo toma, não, né? E sabe por quê? Porque assim, quando você vai lá para o local sabendo que você já vai se incomodar. Com certeza, então, é uma predisposição. Você já altera a temperatura, né? E já começa a judiar dos cavalos antes de entrar na charrete. É bem isso. Você alterou a temperatura, então você vai acordar todos aqueles que se alimentam de confusão. É a briga com o negócio do caixa, a briga de trânsito, a briga na fila do banco, a briga na fila do restaurante, a briga porque atrasou o pagamento, a briga porque a prefeitura te cobrou multa, a briga... Então, todo mundo que se alimenta de um astralzinho mais quente, ele acorda e fica pensando, opa, o que será que vai acontecer? Porque quem está ali não está vendo o que está acontecendo. O astral não tem olhos. Fica te cutucando porque é alimento, né? Obviamente, você alimenta se quer, né? Aí você foi, não, realmente vou brigar e tal, blá, blá, blá. Aí você sai dali, você sai assim... Mas olha, se tivesse uma bomba de fragmentação, você botava o quarteirão inteiro abaixo. É bem isso mesmo. E aí você sai xingando e ainda imagina, pô, devia ter dito isso, devia ter dito aquilo, devia ter jogado uma bomba naquele negócio e tal. E essas imaginações que você disse que devia ter dito ou não, você não fez, e depois você não resolve na hora, sai aborrecido e cria uma porção de fantasias para compensar o que você não fez lá, você está, na verdade, alimentando as coisas exatamente como se você tivesse jogado uma bomba lá no caixa. É aí que eu quero chegar, aí que estamos convergindo para isso aí. E aí esse hábito, né, de ir lá e se incomodar, ele fica de tal maneira intenso que você acaba sentindo falta tanto quando você sente falta de tomar água, não é? E aí então, chega quarta-feira, não tem nada para fazer, tem uma conta que vem só sexta, vou no banco, vou me divertir, né? E você já chega lá já sabendo que vai dar confusão. Né? É a diversão do astral mais baixo. O que acontece nesse caso? Cocheiro,
mente concreta, devia fazer você usar a razão. Não, vou esperar porque eu não tenho pressa. Vou esperar porque pode ser que alguém tenha que passar na frente. Vou esperar porque eu sei que eu vou me incomodar. Então não tem sentido eu me incomodar, por quê? Porque é ilógico. Isso Usando e o pós? Não, usando uma mente concreta, consciente, porque assim, para que você consiga controlar a emoção, para que você consiga usar a razão na emoção, a tua razão tem que ser consciente. Sim, e a razão ser consciente se o quê? Se você tiver a impressão da vontade na razão. Então, a tua mente... Aí eu estou controlando, eu estou no controle. Exatamente. A tua mente concreta, ela tem que ser tão iniciada, tão sublimada, quanto o teu plano astral. O teu plano astral tem que ser tão sublimado, tão iniciado, tão harmônico, quanto tem que ser o teu vital. E aí tem, então, a decorrência no físico com longevidade, saúde e compreensão. Perfeito. E aí voltando para a história do cocheiro que foi pro hotel, foi lá descansar depois da viagem, aí ele começa a matutar, puxa vida, eu devia ser mais atencioso. Sim, mas aí os passageiros já foram embora, seguiram sua vida. Sim, o arrependimento, a saudade, a perda. Isso. Como sublimar isso, como transmutar isso, como transformar isso. A mecânica é exatamente a mesma, Grego. Por exemplo, assim, vamos supor, a saudade de alguém. Remorso é a pior coisa que pode existir. Ou remorso, né? Você prejudicou alguém. Isso. Na hora você não tinha consciência disso. Depois vai ter arrependimento. Aí tem dois tipos de arrependimento, né? Ou o consciente ou o inconsciente. O inconsciente é que assim, putz, me arrependi porque fiz aquele negócio errado. E fica por ali. Aí como você criou um desnível de vitalidade com relação àquela pessoa, né? Quer dizer, desnível de vitalidade significa o seguinte, né? Você tem elementais em conjunto com aquela, então o sistema de base comunicante, o karma dela é o teu karma, tende ao equilíbrio, né? Isso vai determinar o que vai acontecer em seguida, a próxima existência. Prejudiquei, paciência. Dane-se. Isso aí, isso. Mereceu e eu faço de novo. Isso é um tipo de consciência. Devia ter feito mesmo e fiz pouco, e se duvidar eu vou lá e faço de novo. Ótimo, se diverte mesmo, porque isso que você está criando seres entrelaçados em conjunto, que obrigatoriamente vão ter que ser sublimados. E é o seguinte, cada um faz o seu. Né? Isso é karma. Karma é criar esse elemental. É um tipo, né, que você falou. Exatamente. Já o arrependimento é consciente. Esse. Eu fui e atropelei aquela formiga, que é aquela mesma que eu já você atropelei. Você gosta dessa formiguinha, né? Eu gostava, ela morreu, coitada, já atropelei outra vez. Né? Então eu atropelei aquela formiga. Aí o arrependimento é o seguinte, estava errado. Leve evolução. Por quê? Porque eu não devia ter feito isso. Agora, por que eu não devia ter feito isso? Porque a energia que alimenta aquela formiga é prana, é a mesma energia que forma o meu carro, é a mesma energia que forma o chão onde eu passei, que é a mesma energia que me forma. Tá. Né? Então, o que vai diferenciar é a consciência que eu tenho daquele arrependimento, se aquele arrependimento tem realmente fundamento. Então ele se torna ou uma experiência válida, que é após análise de um erro, né? Ou só um pós-erro que vai na verdade ser um pré-erro e eu vou repetir novamente. Você falou... Isso questão do arrependimento. Agora, essa questão de um outro tipo de arrependimento que assim, eu era amigo de Amenófis IV. Vamos pegar alguma pessoa bem longe, né? E eu costumava todos os dias sentar com Amenófis IV, né, na entrada do templo que tem ali, que fica na parte de baixo da pirâmide, vamos fazer de conta, né? E a gente discutia questões do universo e era uma conversa muito agradável, que ele me dava muito prazer, eu tinha uma amizade muito grande com ele. Ele terminou o ciclo de vida e foi para o seu lugar de origem e eu permaneci aqui ainda. Aí vem a saudade, né? O arrependimento que eu devia ter falado e não falei. Vem a falta daquilo. Só que daí quem se arrepende, quem sente a falta, quem precisa acontecer é a emoção que eu tinha quando aquilo estava acontecendo. Então, assim, eu gostava de conversar, só que agora eu não posso mais conversar. Daí eu faço o quê? Eu me arrependo porque eu devia ter conversado isso. Sim, e? O que é? O me arrepender porque eu devia ter conversado isso, na verdade, é alimentar o meu prazer de conversar. Aí, e esse arrependimento daí, ele vai ser perpetuado, né, pela incompreensão do direito que aquela criatura tinha a interromper o seu ciclo de vida. Porque eu sempre digo assim, era o meu amigo
que não está mais aqui. Quando eu digo o meu, né, e não está mais, aí então está implícito aí um sentimento de perda, que tem como artifício somente fazer com que o meu dia a dia com aquele que não está mais comigo seja perpetuado pela minha negação, pela minha incompreensão em aceitar o fato que ele tinha alguma coisa para fazer, já fez e seguiu o trabalho dele. Mas nessa noite, antes dele passar para o outro lado, o Amenófis, você tinha combinado que vocês iam se encontrar. E você não pôde ir e a passagem dele se deu nessa noite. Aí você falou, caramba, justo no dia que ele fez a passagem, eu não fui lá. E aí? Aí vem o artifício, que daí quem vai se alimentar, né? Assim, aí eu vou ficar mortificado e relembrar 1000 vezes que eu devia ter ido. Você vai sentir porque você é uma pessoa humana, você tinha mesmo carinho, assim, amizade. Mesmo você assim. Não está exagerando em nada, você é um ser normal. Exatamente, só que daí mesmo assim, aí vem a questão da compreensão, da razão, porque eu tenho que entender que daí é um fato, que daí está encerrado, as razões que levaram a tal, eu vejo se não, eu deveria ter ido, não fui, não deu certo, ok. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ficar 1000 dias pensando a mesma coisa. Na verdade é assim, quem vai estar se alimentando dessa minha memória do não fiz, desse arrependimento desnecessário, né, é o meu desejo de brigar com o caixa. Bem? Porque assim, então todos os sofrimentos precisam se alimentar. Se eu hoje não estou sofrendo porque não está dando relâmpago para que eu alimente o meu medo de relâmpago, eu vou pegar e me lembrar que quando eu era pequeno, né, dava relâmpago e eu ia para baixo da mesa. Então, eu sempre vou criar um caminho, um artifício para alimentar aqueles que ainda existem, né, inconscientes, porque neles não é aplicado a razão, a lógica. Tá. Hoje você está falando isso, você já tem uma caminhada, você já tem um conhecimento, você já tem até a visão de como fazer isso. Agora, todas as pessoas que sentem a questão da perda, essa coisa que elas não conseguem transmutar, qual é o melhor caminho para iniciar tudo isso que você falou? Sim. Para você começar, você chamou a atenção, só para complementar, que eu ia falar aquela hora, num programa que eu gravei bastante, você falou que o passado podia ser modificado, bastava rever a situação como espectador. Você está lá, você está vendo você. Então, você vendo por diversos anos, você tem um entendimento daquilo e aquilo você consegue compreender e você resolve o teu passado. Seria alguma coisa similar, vamos dizer? Hoje você vê, puxa, último dia assim com o Jorge e eu não fui lá na coisa. Por exemplo, sim. Por que eu não fui? O que aconteceu? Vamos supor, então, quando eu era pequeno, eu briguei com meu pai. Sim. Né? E aí meu pai cumpriu o ciclo dele e morreu. E você não resolveu aquela questão? E eu não resolvi aquela questão. Isso. Aí eu tenho duas alternativas. Ou eu alimento em mim aquela memória ruim, né? E aquela memória ruim é um ser que foi criado há N anos atrás. É interessante que essa que acompanha a gente, né? Lógico, aí são os traumas de infância e isso aí daí são assim, é justificativo para tudo que as pessoas fazem de errado ou o comportamento inadequado perante a vida e falam assim, mas eu tenho um trauma de infância porque quando eu era pequeno o meu cachorro caiu no poço, né? Só que sim, e isso a minha mãe, que o cachorro dela quando era pequena caiu no poço, até hoje ela tem medo de poço. É assim. Então, mas assim, quando eu era pequeno meu pai brigou comigo, né? Ótimo. Então, enquanto eu era pequeno, né? Era lícito eu ter aquela memória porque eu não tinha consciência. Mas agora eu tenho consciência de se ele brigou com razão, eu entender que ele tinha razão. Se ele brigou sem razão, eu entender que ele brigou sem razão porque ele não tinha consciência para compreender que ele tinha razão. Aí então eu vou e sublimo aquilo que está em mim, originado ou por uma incompreensão minha ou baseado numa incompreensão da outra pessoa. Eu perdoo os dois, eu dou consciência para ambos. Você tem entendimento daquilo, né? No fazer isso, aquele ser que estava vivo se alimentando como uma neurose, como uma mágoa, como uma síndrome, né? Há anos e anos e anos corroendo o sistema vital, e isso é morte. Mesmo. E você sabe que isso é que causa a morte. Esses seres que se alimentam anos e anos e anos da rede vital do ser humano. Causam as doenças. Causam as doenças, fissuras na rede vital, né? E aí então entre os debates causa doença e aí vai para a morte sem resolver. E aquele desequilíbrio, aqueles elementais criados e alimentados por décadas, eles vão permanecer ligados a você e depois vai vir como uma coisa a ser resolvida. Né? Isso aí. Então você tem que
pegar esses acontecimentos, né, e compreender que, assim, não, pô, mas o cara quando eu era pequeno, né, o meu não fez nada, alguma coisa lá. O cara quis me jogar de cima dentro de um vulcão, né, completamente errado. Como é que ele quis me jogar dentro do vulcão? Eu tive um medo danado enquanto eu era criança, né? E agora eu tenho medo de fogo, de terra, de altura, de elevador, não sei o que e tal. E de quem é que é a culpa? É daquele meu tio que quis me jogar no vulcão. Tá, tudo bem, você trouxe medo até agora. Agora, tem sentido você ter o medo agora? Não, já passou. Tem sentido você manter o ódio contra o teu tio que quis te jogar no vulcão agora? Não, por quê? Porque ele já morreu. Tem sentido você se considerar como uma vítima desse processo? Não, por quê? Porque ele, teu tio, tinha uma crença que se ele jogasse você no vulcão, ele ia salvar todo o teu povo porque precisava de chuva. Então, compreender os elementos envolvidos faz com que e veja que o passado é uma coisa muito interessante, que o passado é só o conjunto daquelas memórias que em mim existem. E se eu transformo as memórias que em mim existem, eu transformo o meu passado, porque o passado ele é atemporal. Eu que digo a cronologia, eu me lembro do meu aniversário de 1 ano, do meu aniversário de 50, não é? Só que as duas memórias, elas se alimentam e estão em mim da mesma maneira. Uma está do lado da outra. A diferença de 49 anos, né, é eu que coloco. E eu posso alterar então a memória de ontem, né, ou a memória de 50 anos atrás. Vou dormir. Isso eu faço à noite, né? Aí eu vou ver o que eu fiz durante o dia, né, de trás para frente. Para fazer o quê? Em vez de esperar que daí eu passe pelo processo da morte, caso eu venha a morrer um dia, né? Para então me lembrar de tudo que eu fiz durante a vida, só que daí de uma maneira não proativa, né? Como já um efeito e não como causa, eu vou e corrijo o dia a dia no próprio dia. Então, aí à noite, né, vou pensar o que eu fiz durante o dia. Durante o dia eu quis pegar lá o meu ex-sócio e passar a espada nele. Tá, tudo bem. Tá errado no hospital, mas não devia. Então, se ganha uma vida a cada dia. Então, se pode alterar, né, o passado de um dia, o passado de um minuto. Então, estou conversando contigo. Assim, essa que tem aí dentro é suco. Não é suco, não é água. Acabei de alterar. Se eu posso alterar o que eu falei há 1 segundo atrás, por que eu não posso alterar o que eu falei há 1000 anos atrás? O universo está em movimento, a gente já conversou várias vezes. A Terra sob si, sistema solar em torno do Sol central, e vai o universo inteiro se movendo sem Então eu resolvo o problema se eu perdoar alguém de 100 anos atrás. Sem dúvida. Que fez um mal para minha família. Sem dúvida, sem dúvida. Eu perdoando, eu resolvo essa questão. Porque você perdoando, quer dizer, é você compreender, você entender o processo, você rompe o liame que está... E aí você pode cortar o remorso, acabar com toda essa coisa que nós estamos falando, é isso? Porque o remorso e aquele negocinho de eu vou ficar lembrando daquilo, lembrando, você está sendo refém, é o passageiro sendo refém dos cavalos, que estão, assim, por conta de um deles ter pisado na lama há 50 quilômetros atrás, ele está conduzindo a carruagem para o precipício, porque ele de lá para frente está olhando para os pés. Se eu disser para a pessoa que eu a amo hoje, ela não está mais aqui, está valendo Abençoado isso aí? seja você era inconsequente, assim, inconsciente, errou, mas espero que agora a vida já tenha se ajeitado para você, aquilo deixa de existir para você, e uma coisa muito interessante que é o seguinte, Grego, essas dores, essas mas incompreensões... Mas isso tem alcance? Essa que é a questão. Porque se eu souber, por exemplo... Um pensamento altruísta e generoso... Se eu souber que o meu eu te amo, ou eu te perdoo, eu te desculpo, se eu souber que isso vai resolver, nossa senhora, ele já está resolvido. Daí depende se você vai esperar que daí você diga assim, eu te amo, e amanhã te ligue alguém lá do Tibete e fala assim, olha, eu vi tua voz aqui, muito obrigado, eu também te amo. Se você esperar o retorno físico, aí não é já esperar é a o mente retorno concreta. físico, é você saber se o teu recado chegou, Mas essa é a questão. Mas aí vai depender de você. Vontade, amor, sabedoria e atividade. Se a vontade age, né, no astral, quando você fala assim, eu te amo, né, então eu desejo que a não interessa se está no físico, se está no etérico, se está em qualquer lugar. O professor diz, um pensamento altruísta e generoso, né, ele não beneficia só quem o cria, ele concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. E mais, Grego, e mais, por assim. Está respondido. E mais, eu estou me deslocando no universo.
né? Todos nós, né? A gente nunca passa 2 vezes no mesmo lugar no universo durante uma existência, né? Opa! Então, estou me deslocando no universo. E aí, né, eu briguei com alguém, né, há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, eu estava a alguns milhões de quilômetros deslocado no universo. E eu me apropriei da matéria universal naquele ponto e congelei e trouxe comigo alimentada como alguma coisa de leve evolução. Sim. Quando eu digo, está livre, Pronto, está respondido. você muda o universo fisicamente grego. E ainda partindo do princípio que é o seguinte, sabe que a medida de tempo e de espaço no universo é a mesma, chama Truth, né? Então tempo é só a expansão do espaço através do universo. Isso é o tempo. Então quando eu faço alguma coisa dentro da temporalidade, eu mudo a própria matéria se deslocando no universo. Eu dou consciência para aquela matéria que agora já é parte de uma estrela, de um sol, de qualquer coisa que tenha naquela região que eu não sei. Entende? Ou aqui, eu pensei diferente, falei alguma coisa diferente, você respirou o meu pensamento, eu mudei você. Você pensou alguma coisa legal, falou alguma coisa legal, você me mudou. Entende? Então, a aquisição da consciência, né, ela é matar o conceito de morte. Simplesmente isso. E eles falam assim, tá, mas o mundo inteiro está esculhambado, né, e só eu vou estar pensando assim, como se eu fosse um bobo alegre? E aí? Como é que tem, Virgílio fala na Eneida, Harinantes ingurgite vasto. Né, raros náufragos no vasto abismo. Não interessa. Se tiver uma pessoa, né, mudando o mundo, ou bem intencionada, ou boa, já não dá para alguém dizer assim, não, o mundo inteiro não presta. Não, o mundo inteiro não. Uma pessoa presta. Agora, quanta gente tem trabalhando em função de um mundo melhor? Quanta gente tem trabalhando em função de um novo presente, um novo futuro para a humanidade? Quanta gente tem que está trabalhando em si mesmo? Muita gente. A quase totalidade da humanidade. Só que nos é dado a impressão que nós somos dispersos uns dos outros, que cada um faz por si, né, e ninguém está nem aí para os outros. Então, a gente é criado, né, e enganado para agir como se a gente estivesse sozinho. E não estamos. Porque o prana que te alimenta, assim, então, pulsa o sol central do universo. O prana é projetado. Vem para o nosso sol, a cada 11 anos ele pulsa. Essa vitalidade vem e vem daí em cascata alimentando. Atman, Budi, Manas, vem e vem. Aí nós pensamos, nós temos conhecimento, respiramos e a gente molda seres do astral, molda seres da mente concreta, do vital, alteramos nosso organismo, trocamos informação, a gente lá. Então nós somos dínamos transformadores do universo, só que transformando a mesma coisa. A mesma matéria que você transforma é a que eu transformo. A matéria que te forma é a que me forma. O universo que você anda é o universo que eu ando. A gente já conversou aqui. Eu não moro na Terra. Eu moro no universo. Eu não moro nem em cima, nem embaixo, nem no meio. Eu moro no universo. Qual lugar do universo? Não sei, eu me mudo a cada segundo. A Terra se move, tudo se move, o universo se move, se expande. Né? A gente tem que entender o seguinte, é que o ser humano, ele é um grande conglomerado existencial nos sete planos cósmicos, onde o eu superior, Atman, Buddha e Manas, está tendo uma experiência na parte mais densa do universo até então existente, transformando a matéria, né, de vida e energia em vida consciência. Então, em nós age o próprio universo. Quanto mais nós nos considerarmos pequenos e errados, e os últimos, e pecadores, etc., conforme desejam as religiões, maior é a nossa incapacidade de ver o mundo como ele é, de compreender o universo como ele é, de compreender a existência como ela é. Chega um ponto em que daí, conforme diz o professor, cada um cria o seu próprio mundo para quê? Que o meu permaneça... Para que o meu permaneça ignorado. Então, isso que é a mente concreta. Então, tem a mente, Manas, tem Manas superior, que é a mente abstrata, Atman, Buddha e Manas, a tríade. E tem o quaternário, que é a mente concreta, Manas inferior, astral,
né, vital e físico. Mente concreta mais astral, que chama de kama manas, que assim, é o corpo onde vai evoluir o quê? O passageiro. As hierarquias, os que compuseram o que a gente conceitou como Atma Buddhi Manas, precisam tomar ciência do plano mais denso do universo. Da mesma forma que o plano mais denso do universo precisa tomar ciência do plano já mais evoluído. Qual é a diferença entre um e outro? Vida energia, vida consciência. Vida energia desce em direção à vida consciência. Qual é a diferença entre uma pedra e um ser que exista em estado de consciência átmico? Tempo. Mais nada. Só. Disse tudo. Não, assim, só tentei explicar. Porque, não, assim, mas foi muito feliz aqui. Que é uma coisa absolutamente simples. Que assim, o universo, na sua mais absoluta e total complexidade, ele é absolutamente simples. Não tem assim, nada que não possa ser compreendido. Agora, é necessário, né, que daí o ser humano tome, e por isso que fala, vou tomar as rédeas da situação. Sim, é exatamente isso. É. Exatamente, tome rédeas da situação, que assim, eu tenho que controlar as emoções, aí vão no passo que eu quero, na direção que eu quero, confortavelmente, em paz, né? Aí eu em paz, enquanto o cocheiro, assim, pô, legal, massa, que lugar legal. Aí o passageiro fala assim, como é que tá aí, Jorge? Estamos indo bem, então vamos dar uma parada. Então, no momento em que eu começo a conversar com o passageiro, aí ele começa a me contar o porquê que ele escolheu aquele caminho. Daí ele começa a me contar qual é que é a razão da minha viagem. E a razão da minha viagem é a compreensão da própria vida. E ali ele está no quartinho do hotel dele agora, aí ele pensa, puxa vida, o que eu fiz? Então, cada passageiro, você me perdoe, você não está tendo contato agora verbal comigo, mas eu errei, eu podia fazer uma viagem mais confortável. Essa vai chegar e vai resolver a situação. Sim, porque daí o cocheiro vai para o hotel, né, cansado pra caramba, chegou lá, chegou irritado, pegou e desceu o cacete nos cavalos, descontou, brigou com todo mundo, brigou com o porteiro do hotel, chegou lá, chutou a porta, se jogou na cama, muito pé da vida, isso aqui tá, e amanhã ele vai sair e diz, amanhã eu vou pegar o próximo passageiro, vou me vingar dele. Na verdade, o cocheiro está se vingando é de si mesmo. Sim. Agora, sim. Chegou, né, errou, fez o que tal, ele chutou, brigou com o porteiro, então vai deitar. Poxa vida, o porteiro não tinha nada com isso, né? Eu que estou cansado, tal. Aí ele vai e analisa como é que foi a viagem dele. Aí o que ele errou serviu como experiência. Amanhã ele pega o próximo passageiro, né? A partir do entendimento ele resolveu tudo. Óbvio, compreensão, porque no entendimento o que acontece? É Atman. Atman se projetando na mente concreta é consciência. Então, quando na mente concreta, pô, isso aí eu poderia ter feito assim, dessa maneira, não está correto por causa disso, daquilo e tal, o passageiro não tinha nada a ver porque o cavalo está cansado. Essa compreensão do não fazer, esse uso evolucional do que porque se conceitou como erro. O autor disso tudo foi ele, então é dele também pode sair toda... E o que a gente faz, às vezes assim, se fala assim, aquele caixa me irrita. Mas aquele caixa não te irrita, é que o caixa faz o que ele tem que fazer, mas aquilo que ele faz, existe em você uma irritabilidade. Então você tem que resolver em você. Você não tem que mudar o caixa. Aí você vai olhar para o caixa e não vai ver nada lá, disso. Amanhã você não vai no banco, então eu não vou no banco, mas eu vou passar lá para fazer a surpresa para o caixa. Abre o vídeo e grita assim, ô José, bom dia. O cara vai falar assim, o grego ficou louco. Por quê? Porque eu intencionalmente sempre fiz com que ele ficasse irritado, porque como ele me irritava, eu irritava ele. Não estou compreendendo. Está chegando aquele freguês chato. No próximo dia ele fala assim, ô grego, bom dia. Exatamente, você vê que as você pessoas entende? Então, aí a análise, né, apropriada, evolucional do erro, faz com que ele não se repita. Né? E esse não se repetir, esse erro que acontece, essa vontade de pegar e chutar o pau da barraca, o que é? É o seguinte... Era viagens anteriores não resolvidas que fazem transbordo para agora. Aí, isso que a gente conversou dia, independente do que o mundo tenha feito, que a humanidade tenha feito até hoje, só mais uma hora? Só falta só um minuto. Então, independente do que a humanidade tenha feito até agora, nós temos uma certeza. Nós, eu, vocês que estão aí, que vão ouvir depois, nós nascemos para resolver, grego. Isso ficou claro hoje. Então, assim, a divindade se antropomorfizou para nos dar condições, ir ao mundo e misturar o presente, passado e futuro para que a gente resolvesse. Então, nós temos absoluta certeza
que é o seguinte: daqui não passa. Entende? E se você achar que você é um raro náufrago, né, num abismo profundo ou gigantesco, não interessa. Se tiver um só fazendo o trabalho, está satisfatório, porque a lei trabalha na economia, não precisa todo mundo fazer a mesma coisa, cada um faz o que lhe compete. No conjunto, cada um rema, a vela está içada, o vento está soprando, leme firme na direção da Agartha, que é a barca para onde nós vamos todos. Eu fiquei satisfeitíssimo. Eu também. Só resta então deixar aquele fraterno abraço. Fraterno abraço a vocês todos, fiquem em paz e sempre tenham uma boa vida. Obrigado a todos. Tchau. Sabe perceber uma dificuldade, ou ter uma dúvida, ou um questionamento, essa é a maior prova que você está andando na vida, porque senão você não teria problema, não veria nada. Por isso que eu fico feliz em Sim. Começar a ter essa consciência. E até tem uma coisa que é muito importante, já vou conversar um pouquinho mais à frente, que assim, a pessoa que daí vai se dedicar a estudar, a buscar o conhecimento através do que se chama de um caminho de iniciação, chega num ponto em que daí ela pensa que tem o conhecimento, até nesse ponto não significa nada, porque o conhecimento, enquanto é conhecimento só filosófico acadêmico, ele só cristaliza e dificulta ainda mais a ação da intuição. Quando avança um pouco mais no conhecimento, aí tem quase que um trauma, um choque psíquico, né? O iniciado, porque aquela fronteira entre a incompreensão e a compreensão, e é o momento de negação. E aí, nesse momento de negação, que todo iniciado vai passar, todo iniciado, todo ser humano, independente de qual caminho que tome, cedo ou tarde, ele vai se deparar com a maior de todas as dúvidas, a ponto dele chegar a negar todo o processo existencial. Mas isso irrita as outras pessoas. Mas é falta de compreensão. Tenho provas diárias disso. Mas é falta de compreensão. Então você vai chegar ao ponto de negar todo o conhecimento. E nesse momento em que você nega a si mesmo, é que você está adquirindo consciência que você não é quem você pensava que você é. Você é você mesmo. Você não é tua emoção, teu conhecimento. Você não é tua existência individualizada. Você é o que você é e não mais quem você é. Então, esse momento de choque, né? Mas o choque é do teu entorno também, isso que é interessante. Mas isso aí, o professor dizia que quando o homem se eleva, ele se choca primeiro consigo mesmo, depois com a família, né? Depois com a nação, depois com o próprio mundo. Né? Depois desses vários choques, então ele tá pronto. Né? Então, esse choque, né? essa autocontemplação da dúvida, né? É o estado de Crestos, que é o crucificado, que é o que sofre as dores do parto. Passado esse estado de Crestos, que assim, você ultrapassa essa crise existencial, né, filosófica, que assim, onde você conhece muito e você chega a um ponto de negar todo o conhecimento, porque quem está negando é a própria individualidade. Aí então você se transforma num Cristo, aí sim é que fica um adepto. Então essa crise, né, da contemplação de si mesmo, ela vai acontecer em várias etapas e vai acompanhar o adepto quase a existência inteira, porque quando acabar essa crise, ele é uno com o universo como um todo, aí ele é o perfecto, ele está prontinho. Eu acho que esses 5 minutos iniciais eu vou gravar, separar e dar para um monte de gente, viu? Que precisa ouvir exatamente isso. E sabe, por exemplo, assim, e aí já tem a ver com o que você falou da perda de alguma pessoa, né? E por que a gente se rebela contra isso? É que daí você faz parte de um grupo que acredita que dentro desse caneca aqui tem água. E a gente então estuda e discute filosoficamente o caneca, a água, a posição, a cor. A gente dedica a vida a isso. E se cria uma egrégora em função disso. E você faz parte disso.
E a gente daí cria uma amizade, conhecimento filosófico, troca, informação, respeito, tudo. Você faz parte de um inferior, fica nos cobrando depois. Então eu achei por bem o conhecimento do nosso irmão Jorge Antônio Ouro, que ele sempre aborda por um prisma que nós nunca abordamos. Isso é importante, que ele pega de uma perspectiva que faz com que a gente reflita e possamos tirar a nossa dedução. Então esse tema se apresentou e claro, como o espertalhão grego aqui, interessa a mim, principalmente, né? Então, como disse, eu já falei em outras ocasiões, no programa do Silvio Santos, quem mais se diverte é ele. E aqui no programa Vida Inteligente, quem mais aprende sou eu. Então, boa noite, Jorge. Você está bom? Boa noite, estou ótimo. Tudo bem? Fico feliz, né? Porque essa aqui nós passamos mais de 15 dias, né? Em função do feriado e tudo. Ficam 3 semanas sem conversar. 3 semanas, mas dentro do sempre isso não significa nada. Já, a nau está em movimento. Então eu já dei o meu boa noite, agora eu deixo para você dar o seu. Então, boa noite a todos, um abraço fraterno. Eu queria mandar um abraço para o pessoal lá de Salvador. Opa! Para a dona Helena Neves Rosa, para a Nadiege, e também lá para o pessoal de Cuiabá, de Mato Grosso. Sim, os Cambaúba, o clã, Márcio Cambaúba. O clã Cambaúba. Pessoal, que bacana, um fraterno abraço para... pessoal, gente fina. Irmãos. E para todos que que estão com a gente agora, né? Hoje uma senhora mandou um e-mail, aí uma mensagem, conversamos, e falou assim, e nos vemos à noite. Aí eu respondi, desse nos vemos à noite. Aí agora que eu estava lembrando, a gente está se vendo agora à noite, então estamos nos vendo agora à noite. Estamos nos vendo aqui. Então é isso. E nós estamos com visita importante aqui hoje, né? Sim. Oi? Grande. Rebeca, Cristina, Júlio, Alvim e o Renato. O Júlio, a esposa Cristina e a filha Rebeca vieram de São Paulo para fazer visita. Então, tá vendo? sejam É uma bem-vindos. honra receber vocês exatamente, aqui. Muito obrigado. Sejam bem-vindos sempre. Muito bem. Jorge, esse mental inferior, ele realmente, sei lá, né? O teu nível de consciência é diferente do meu. Quem que disse? Eu que digo, tá vendo? Então, eu sou ainda... Grego, essas coisas ainda me incomodam muito, sabe? Uhum. E eu fico feliz. Antes eu me incomodava mais, porque eu não tinha entendimento. Hoje eu percebo que as coisas que eu me incomodo estão se apresentando para eu resolvê-las. Então já fica um pouquinho mais fácil, vamos dizer, para conviver com isso. Mas está aí, ó. Agora é com você. Eu sei. Essas coisas, falam assim, as coisas que se apresentam para você resolver, na verdade são a própria razão da existência, né? Porque quer ver assim, uma coisa que dá para fazer uma analogia, assim, você vai entrar, vamos supor que a vida, você nasce e te coloca num quarto escuro, você não enxerga nada, né? Aí você tropeça aqui, tropeça ali, fica tateando e é um caos, né? A vida como ela é, né? Daí quando você consegue, através dos seus próprios esforços, desenvolver um pouquinho que seja de luz própria, né? Daí essa luz assim bem tênue, ela vai iluminar o lugar escuro em que você está. Aí é que você começa a ver os problemas. Então o fato de você começar a perceber um problema, na ponta da rédea e eventualmente na ponta do chicote eu tenho os cavalos, tá? O que é e tem a carruagem onde é que está todo mundo embarcado, que é a questão física, né? Dos paus, das rodas, coisas assim. O que é a mente abstrata? O que é o eu superior? É o quem está sendo conduzido, é o passageiro. O cocheiro, ele é o quê? Ele é a mente concreta, ele é manos inferior. Onde é que devia estar a razão para seguir a orientação do passageiro? Assim, ó, eu quero ir daqui até determinado lugar. Então, ele vai ser o condutor de todo aquele conjunto naquele plano físico que é a estrada, que é o mundo. Então, a mente concreta é o cocheiro. Os animais, os cavalos, né, eles são o emocional, desembestados como só, que é típico, não é? A rédea, né, e o açoite é a ação da razão, né, a ação da mente concreta sobre o emocional, não emocional, exatamente, né?
E a carruagem como um todo e as emendas, coisas assim, aí são o vital e o físico. O que acontece? O cocheiro fala para mim assim, eu sou o cocheiro. Né? O passageiro fala para mim assim, você é o passageiro, é o superior. Atman, Buddhi, Manas, os 3 Atmans, né? Quer dizer, Atman, Buddhi e a mente abstrata, a intuição. Fala assim, Jorge, eu quero ir daqui até naquele final daquele trajeto lá. Quero fazer essa viagem turística. E o nome dessa viagem se chama vida. Né? Se eu quero fazer essa vida, aí eu sou o cocheiro, deixa comigo. Né? Entra aí. Né? Você entra e você como passageiro, né? Você está sentado lá. Só vou admirar a paisagem. Que pode ser boa ou ruim. Exatamente. Agora, a tua viagem boa ou ruim vai estar na mão de quem? Na sua mão. Do cocheiro, exatamente. E o cocheiro, o que ele faz? Ou açoita os bichos, né? Ou então deixa a coisa andar. Aí, se eu passar em algum buraco, vai ser ruim para você. Se eu fizer uma viagem tranquila, vai ser bom para você. Se eu pegar um atalho errado, vai ser ruim para você. Se eu pegar um atalho certo, vai ser bom para você. Você está intimamente ligado comigo nessa viagem chamada vida. E aí começa a passar por muito buraco e você grita lá dentro, ô Jorge, maneira aí. Só que é o seguinte, eu estou tão concentrado naquela diversão ali de açoitar cavalo e passar por buraco, estou me divertindo muito. E você me esqueceu. Eu esqueci que você está lá. Essa é a relação da mente abstrata com a mente concreta, do eu superior com a razão. Então, às vezes a intuição fala para você, pô, pega leve, não vai por esse caminho eu já conheço, vai devagar que eu quero apreciar. E você que nada, está de pé ali, pá, açoite, negócio assim. Entende? Então, essa é a relação. Então, por isso que a gente não ouve a voz da consciência, porque ela está um pouco mais lá atrás. Quando eu, como cocheiro, começo a ouvir a voz da consciência, aí eu vou atender, porque a consciência, ela sabe onde ela quer ir. E os cavalos? Né? O cavalo em si, ele, nessa viagem, ele tem que ser conduzido. E você pode conduzir usando a voz, você pode conduzir usando a corda, né? Ou pode conduzir usando o açoite. Açoitou, desembesta. Puxou a corda, vai. Usou só a voz, melhor ainda. O ente. Aí você fala assim, mas aqui não tem água. Aqui tem apas. A água é o corpo físico do elemento apas. Você deu um passo à frente. Eu que ainda acho que isso aqui é só água, vou me revoltar contra você, porque você, a partir do momento, você já é um diferente, você não acredita mais no que eu acredito. Se você não acredita no que eu acredito, você não alimenta aquilo que me alimenta. E a tua saída rompe vitalmente esse conjunto, esse corpo, e esse rompimento vital causa dor vital, causa dor física. E aí então eu me revolto contra você. É interessante, domingo você está falando, eu estou verificando, domingo no evento que eu fui, esse fim de semana em Curitiba, um dos palestrantes mostrou, você deve lembrar bem, uma imagem de uma bailarina virando. E a tua visão vê ela virando para a direita e logo outros veem ela virando para a esquerda. Sim. Então é questão de quem está olhando o que você disse. Exatamente esse foco. Você está falando do apas e eu estou vendo a água física, né? Exatamente, a questão do que a gente está vendo. É a apas, e o corpo físico de apas é a água, mas eu vejo a essência. Então, mas tem outro que só consegue ver água. Exatamente, mas daí a questão da revolta e a questão do respeito e conhecimento do outro é que vai chegar o tempo em que você vai ver, eu vejo apas, vai chegar o tempo em que você vai ver prana, você vai ver, não só apas, você vai ver que daí o elemento que forma, vitaliza a água que você vai tomar é prana, e que daí não é só apas, que daí tem apas, mas tem vayu, tejas, prithvi, akasha, tem todo... Chega um ponto em que você não vê nada, porque você viu além de onde existia o tudo. Eu vou chegar lá também um dia, eu penso, né? Só que eu tenho que respeitar o fato de você já estar lá porque você é mais antigo. Ou vamos por assim, você daí vê se não, pô, o Jorge está errado. Só que você tem que respeitar a minha necessidade de errar. Porque eu preciso aprender com esse erro, porque você um dia já acreditou e errou. E eu não aprendi com o erro que eu vi em você. Então, e te julguei. Não aprendi, então em vez de aprender através de Jnana, que é o conhecimento, eu vou aprender através do karma. Eu vou errar e vou sofrer pelo erro. E aí você tem que olhar e dizer, não, ele vai aprender. Né? Aí essa paciência, essa compreensão, essa calma,
né, com relação ao direito do outro de acertar e errar, isso é que deveria nortear toda a relação do ser humano, tanto na iniciação mais alta quanto no dia a dia. Vamos falar então, antes de... Isso que a gente está falando já é Manas. Já é, sim. Só para, como a gente vamos disse no começo, vamos do início. A questão do Manas, o título que eu dei, o Manas inferior e o outro Manas superior, que são dois tipos de mentes, né? Vamos deixar claro as duas questões? Uhum. Então, primeiro existe Manas, tanto é a mente abstrata, que é chamada como Manas superior, quanto é a mente concreta, que é chamada de Manas inferior. Então, está certo falar Manas para a mente inferior, não está errado, não é somente abstrata. E Manas de mente, existe o Mahat, que é a mente universal, mas é um outro conceito que a gente não precisa tocar aqui agora. Para explicar o que é a mente concreta, então, vou fazer uma analogia. Tem uma carruagem, tá? Puxada por cavalos. Então, dentro da carruagem está o passageiro. Na boleia está o cocheiro. Cocheiro. É cocheiro, né? É. O cocheiro tem na mão rédea e chicote. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje no nosso estúdio nós temos gente especial, vieram de São Paulo nos visitar, mais pessoas daqui. Então nós temos aqui o Júlio, temos aqui a Cristina, temos aqui a Rebeca, temos o Renato, temos o nosso irmão Alvim, está aqui o nosso cameraman, o Pedro, e o Fernando na técnica, e mais todos vocês que formam esta linda egrégora chamada Vida Inteligente. Bem, nós na semana que vem, nós estaremos, Jorge e eu estaremos em São Paulo, participando da Mystic Fair, que será realizada na Imigrantes, www.mystic, com Y, fair, F-A-I-R, tudo junto, .com.br. Eu vou falar no sábado às 16 horas com o tema 2012, o ano em que faremos contato, e logo em seguida, 2 horas depois, às 18 horas, o Jorge Ouro vai também palestrar na Mystic Fair. Grego e Jorge na Mystic Fair no sábado, dia 1º. Mando aquele fraterno abraço para todos, a minha felicidade está aqui no Vida Inteligente, fazendo de novo. Agradecendo a todos vocês que estão sempre conosco, aumentando esta linda egrégora que dia a dia fica mais forte. Até onde vai, não sei, não quero nem saber. Eu não quero ir muito fundo hoje e não quero perder tempo, porque o assunto que se apresentou é por deveras importante. E quando eu mandei a mala direta, alguém me indagou ali, poxa, eu escrevi assim, Manas... traço o mental inferior. E uma pessoa falou, não, como Manas, mental inferior? Não, mas Manas é a mente que nós estamos falando ali, e mental inferior é a parte que nós vamos tratar hoje. E a pessoa pensou que eu estivesse falando, foi a única pessoa, e nós vamos esclarecer isso. Nós já vamos explicar sobre isso. Então o tema é muito importante, e vou dizer por que ele se apresentou. Porque numa situação... Eu sou cheio das autocríticas, né? Nossa senhora, quando eu estou sozinho, é eu com eu, é uma briga, é um questionamento, e eu vou te contar. Então eu fiquei pensando comigo mesmo, aquela questão que muitos de vocês já devem ter pensado também. Puxa, um amigo se foi. Eu dei atenção devida para esse amigo? O que eu podia ter dito para ele? Fiquei devendo alguma coisa para ele? Um parente se foi. Separou-se, um relacionamento mal terminado, todas essas coisas que nós não tivemos coragem, ou que nós não falamos para as pessoas, e outras situações da vida que essa mente